Fala, mulheres sábias e posicionadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja aí em você e atuando através de você. Que grandes milagres aconteçam em sua casa, na sua família, na sua vida. Olha, você é a chave para abrir portas aonde você acha que está tudo bloqueado, está tudo travado, está tudo parado, mas você é a chave. E é você que vai abrir essas portas. E é você que vai trazer a libertação para a sua família. Você crê nessa palavra? Então passe a viver todos os dias em fé aquilo que você está aprendendo nessas lives, aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Entenda que você é a portadora do milagre. Você serve a um Deus todo-poderoso. Então, se você crê nesse Deus, você tem que entender que você não está aí na sua família por acaso. O Senhor não te deu uma vida assim por acaso. Não. Ainda que o inimigo ele lute para destruir a sua família, você precisa se posicionar. Você precisa atrair o reino de Deus para sua casa, mulher. Vamos. Atraia a presença do Senhor para sua família. Levante altares de adoração na sua casa. Levante com poder e autoridade. Erga no seu lar um altar de adoração, um altar de louvor ao Senhor. Assim o inimigo fugirá de você e você obterá vitória. Entenda isso. Porque se você não fizer nada, você vai perder sua família, você vai perder sua vida. Desculpem, chega, me engasguei aqui. Mas glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem trazido essa palavra ao seu coração. Bom dia, minha amada Valéria, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, mulher exclusiva de Deus, que tem entendido o propósito e tem estado todos os dias aqui, alimentando a alma, alimentando o espírito e se fortalecendo para que diante das adversidades o Senhor esteja relembrando tudo aquilo que você está aprendendo. Isso é muito poderoso. Isso se chama sabedoria. Glória a Deus. Em todo tempo, seja fiel. Em todo tempo, erga esse altar de adoração na sua casa. Não deixe as lutas calar a sua voz. Não deixe as batalhas espirituais travar você no meio do caminho. Você pensa talvez que Deus ele não está atendendo ao seu clamor por causa disso e daquilo outro. Mas você não tem ideia do que está acontecendo nos ares. Mas o Senhor está convidando você, convocando você, colocando todo esse confronto no seu coração, atingindo ali as mais profundezas do seu coração, para você entender que você precisa simplesmente de viver na dispensação do Senhor e confiar, porque o que está acontecendo talvez os seus olhos não estejam sendo abertos para você ver, até mesmo porque o Senhor ele te poupa, nem tudo. Se o Senhor fosse abrir os nossos olhos para que a gente tivesse acesso a tudo o que acontece, nós não suportaríamos, mas o Senhor ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então permaneça fiel aos princípios, permaneça fiel ao propósito que o Senhor colocou no seu coração, permaneça fiel ao seu marido, permaneça fiel ao seu Deus, permaneça fiel aos seus filhos, naquele voto que você fez com o Senhor, de que os criaria na presença do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer ele não venha se desviar. Então entenda, não fuja desse propósito. Seja fiel àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Seja fiel à família que você desejou e que o Senhor te deu. E que talvez hoje você olhe e vê que tem alguma coisa que está longe daquilo que você pediu. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, você é a chave para resolver isso aí. Você é a peça fundamental desse quebra-cabeça. Você já entendeu isso? Então, se disponha e aguarde no Senhor. Vá fazendo o que você precisa fazer. Não fica botando na responsabilidade de A nem de B. Não. Senta na cadeira da autorresponsabilidade. Se responsabiliza por isso e não abra mão de nada. Nada disso aí. Não abra mão.
Ainda que o mundo venha com tantas coisas atrativas para tirar você da direção, tu, porém, vai até o fim. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida hoje, essa palavra. Vá até o fim, permaneça, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Saiba, ó, o seu trabalho não é em vão. O seu tempo investido não é em vão. Não. Tem um propósito. Então, mesmo que você hoje não esteja entendendo esse propósito, faça uma escolha, tome uma decisão de permanecer fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Então, todavia, Ele é fiel, vamos também permanecer fiel. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um dia, mais uma live poderosa. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela se renova a cada manhã. E ela já se renovou na minha e na sua vida. Glória a Deus. Vamos lá, Provérbios capítulo 20. Quais serão os desbloqueios que nós viveremos hoje através dessa palavra? Quais os bloqueios que serão revelados através dessa palavra? Porque às vezes nós estamos com bloqueios no nosso caminho, nós não estamos percebendo, ou então não estamos vendo como bloqueio. Vamos lá, estamos aqui para aprender chaves, para virar chaves e para abrir portas, para tirar do nosso caminho todo bloqueio, todo impedimento, tudo aquilo que vem para nos fazer fugir do propósito de conduzir a nossa família perante o altar do Senhor e estabelecer o altar do Senhor na nossa casa. Olha só, eita meu Deus, já vai começar aqui o primeiro versículo falando de um bloqueio que realmente acabou destruindo casamentos, já destruiu famílias, já deixou pessoas, né, filhos, debaixo de maldição, e que talvez pode ser que você identifique essa palavra na sua história, seja na sua história como filha, seja na sua história hoje como esposa, como mãe, mas o Senhor está trazendo a palavra para você usar a autoridade e desfazer as obras do inimigo. Entenda, Deus, Ele já te deu autoridade, tá? Então, você já está com o cajado na mão, você já tem a ferramenta, você já tem inclusive as estratégias. Você talvez ainda não teve a revelação da estratégia, mas o Senhor, Ele vai te dar. Ele vai te dar clareza, porque tudo Ele já te deu. Autoridade Ele já te deu. E Ele vai te dar discernimento sobre como você vai agir diante das adversidades. Olha o que diz o versículo 1, ó. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Nossa, aqui nós vamos falar do alcoolismo. Pode ser em todos os sentidos, né? Alcoolismo daquela coisa de a pessoa é alcoólatra. Tem pessoas que realmente já estão em um nível, o vício já está em um nível assombroso. E tem aquela pessoa que não reconhece como vício. Acha que é social, eu bebo socialmente. Enfim, olha o que diz aqui, ó. O escravo da bebida nunca será sábio. A verdade é que o escravo de qualquer coisa que vale fazer mal nunca vai ser sábio, porque ele está aprisionado, ele está acorrentado. São pessoas que estão no mundo espiritual bloqueadas. E o que quer dizer isso, Gleide? Estão dentro de cativeiros. Olha só, quando a gente fala de bebida, do alcoolismo, de toda essa coisa, o álcool nada mais, nada menos é do que uma forma que a pessoa usa para escapar da realidade do que viveu, da realidade que precisa encarar. E por vezes a pessoa não tem força, a pessoa acaba desorientada e o inimigo se aproveita de todas essas situações para encarcerar essas pessoas. E tem algo aqui que a gente, antigamente a gente via uma maior probabilidade de homens serem alcoólatras, homens serem viciados na bebida. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, para muita gente sextou. Então, quando fala assim, sextou, significa, vamos
colocar bebida pra dentro e vamos curtir, porque curtir é isso. Tem muita gente que, infelizmente, nível de sabedoria zero, e aí vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e vai perder o seu tempo trazendo consequências para a sua saúde física, trazer problemas para o seu casamento, para a sua família, porque mal sabe que a bebida, ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia que Satanás usa há muitos e muitos anos. Para quê? Para destruir. E o interessante de tudo isso é que Satanás ele não cria nada, ele copia. Ele usa o que já existe, só que ele colocando as mãos dele, ele vai colocar para o mal, ele vai fazer para o mal. Então, todo excesso significa que há um mal escondido ali. E esse mal é algo que aconteceu de perda. Às vezes foi o que a pessoa não teve, o amor que a pessoa não teve, a orientação necessária que a pessoa não teve, a direção. Por vezes é isso, e aí você vem ver pessoas que estão no excesso em todos os sentidos aqui, porque o vício, ele revela que existe algo que está faltando, algo que precisa ser colocado no lugar, algo que precisa ser ajustado. E aí a gente via isso muito mais no ambiente masculino, mas hoje em dia nós temos visto o quanto que isso tem se dobrado assim, multiplicado também para com as mulheres. Até porque as mulheres, entendendo essa coisa de igualdade, de empoderamento e tudo mais, então elas acabam querendo se igualar muitas vezes, e o inimigo está ali, ó. As pessoas estão sendo enganadas, caindo na cilada, simplesmente porque não tem discernimento. E o que é que acontece? A bebida, ela vai destruir famílias, ela vai destruir gerações. Então aqui a gente já tem que identificar. Existe um padrão, existe algo que vem passando de pai para filho aqui. Então, talvez uma pessoa que está hoje entregue à bebida, ela está simplesmente debaixo de uma maldição. Ela está repetindo ciclos. E essa repetição de ciclo faz ela repetir o comportamento. Faz ela reviver as dores do que ela já viveu um dia, ou que até mesmo ela nem sabe que viveu. Porque existe, eu estou aqui sempre falando, as dores elas vêm, aquilo que a gente sente, né? Elas vêm, tudo isso vem a partir dos nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento é que nos faz sentir algo. E na proporção que nós sentimos algo, nós manifestamos esse algo. Seja esse algo bom ou ruim. Esse pensamento, por vezes, é um pensamento consciente. É um pensamento que eu sei que eu estou pensando. E que eu decido pensar. Agora, tem aquele pensamento que ele é inconsciente. Por quê? Porque ele está na sua linhagem. E eu já falei aqui também, quando Deus ele olha para mim e para você, ele não te vê de forma individual. Não, ele te vê como um único, sim, porque há o princípio da unidade, todos somos um, nele principalmente. Mas quando ele olha para você, ele olha para a sua linhagem. Observa, a palavra de Deus, eu estava lendo esses dias, 1 Samuel, contando a história de como Saul foi encontrado por Samuel, né? Como Deus direcionou para Samuel encontrar Saul, quando queria que ele ungisse Saul como rei. E eu estava comentando isso com a minha filha, dizendo assim, olha só, às vezes a gente pensa que não tem necessidade nenhuma. Mas, Deus estava simplesmente querendo dizer que, a palavra estava falando que Saul ia encontrar com Samuel. Era um encontro, aparentemente, porque o que aconteceu? Saul saiu para procurar as jumentas do seu pai que se perdeu. E passou o tempo procurando e não achava. E nesse caminho se encontrou com Saul, se encontrou entre aspas, nada é por acaso. O Senhor já havia falado com Samuel que iria ungir o rei, que ia mostrar qual era o rei que o próprio Deus tinha escolhido para a nação de Israel. Só que o que é que eu observo é que antes de chegar em Saul, tem que dizer, havia um homem chamado Quis, que era filho de não sei quem, neto de não sei quem e bisneto de não sei quem. E aí vem. Aí a gente fica perguntando assim,
Qual o sentido? Por que a Bíblia enfatiza tanto aqueles que vieram antes? Porque a iniquidade dos pais é visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Então isso significa dizer que eu e você, hoje nós temos raízes, podemos ter raízes de iniquidades em ação, em atividade, porque alguém que veio antes de nós pecou. Alguém que veio antes de nós fez más escolhas. E a questão aqui não é julgar as escolhas que eles fizeram, nem condená-los porque fizeram. Às vezes por um ato de desobediência consciente ou por um ato de, não conhecia, total ignorância. A questão é, chegou até mim. Eu reconheci isso. Eu olho para mim e vejo padrões de repetição. Então quando a gente fala da bebida, isso é muito comum, infelizmente. Maldições que são passadas de pai para filho. Porque se você é filho, logo você é herdeiro. Eu falei sobre isso ontem. Então, não importa se você vai herdar o bem ou o mal, algo você vai herdar. A questão é, o que você vai fazer com essa herança? Como é que você vai se posicionar diante dela? Você tem poder e autoridade para reverter a situação. Mas aí é onde está a questão. Por vezes nós não sabemos e nós ficamos tão envoltas ali nas dificuldades que um vício proporciona, porque somente quem já viveu debaixo disso, ou quem vive, ou quem tem um marido, um parente próximo, que vive dentro de uma questão de vício, do alcoolismo, ou qualquer outro tipo de vício, somente essas pessoas é que sabem. Eu, por exemplo, eu vim de uma família de comportamentos assim. Infelizmente, na minha linhagem tem essa marca. O meu pai, ele era assim. E não foram poucos os momentos em que eu presenciei enquanto criança e até mesmo em um pouco de idade mais avançada, nos momentos de fraqueza do meu pai. Não foram poucas vezes que eu vi aquilo ali. Então eu poderia simplesmente dizer, porque eu percebi ao longo da minha trajetória, da minha busca mesmo de conhecer a história da minha família, porque é muito importante você conhecer as suas origens. Eu percebi ao longo de tudo isso que além dessas questões de vícios, outros comportamentos também. A palavra de Deus diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então, quando você pega o seu dinheiro, a pessoa pega o seu dinheiro para custear ali um vício, para, sei lá, pagar pela bebida, pagar para uma mulher fazer um aborto, seja lá o que for, isso no reino espiritual é uma semente. O seu dinheiro no mundo espiritual é uma semente. Então aquilo que você plantar, em que você empregar o seu dinheiro, vai trazer resultado para a sua vida financeira. E aí eu olho para a trajetória, comecei a observar a vida, a minha parentela, observar a minha descendência e buscar conhecer os meus antepassados. Eu conhecer a história. Porque, especialmente da família do meu pai, eu não conheci, não tive acesso ao meu avô, à minha avó, não conheci, infelizmente, eles partiram para a eternidade antes. Então, eu precisei buscar, nem que fosse um pouco dessas histórias. E aí, o que foi que eu descobri? Existia um padrão que estava se repetindo, e chegou até mim. E aí eu comecei a ver por quê. O que eu percebi? Eu percebi que aquilo que eu disse, que eu muitas vezes quando criança, observando o movimento das situações, eu dizia assim para mim, eu não quero que seja assim. Eu nunca vou querer, eu não vou deixar. Mas acontece que raiz é raiz. E por mais que você lute contra, para você não repetir aquele padrão, se você não for lá e não colocar o remédio na raiz e lá identificar o problema e resolver o problema, não tem jeito. Aí você vai ver Paulo dizer assim, puxa, mas o que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero, não tem jeito, puxa, é exatamente o que eu faço, que negócio é esse? Porque tem problema na raiz. Tem problemas escondidos que nós precisamos atacar. É aquela história de você tem os sintomas recorrentes e você corre para o médico te dá um remédio lá, um paliativo, só que o sintoma permanece ou então ele se manifesta de outro jeito. E a doença está ali por dentro corroendo.
E você não procura atacar, conhecer logo para atacar a raiz do problema. O princípio é o mesmo para tudo. Então é o que acontece. Às vezes nós estamos vivendo debaixo de maldição. Tudo isso por quê? Porque alguém antes plantou. Alguém antes colocou o seu dinheiro em coisas indevidas, em coisas que não era pão. E essa consequência, como herança espiritual, está vindo sobre a nossa família. Por isso que eu estou aqui dizendo, gente, vamos buscar sabedoria para desbloquear a nossa família. Porque eu estou observando padrões e padrões sendo repetidos na minha história. E eu vou permitir que esse padrão se perpetue. Então tudo isso precisa terminar em você. E se você chega aqui nessa live para receber essa palavra, não rejeite o que o Espírito Santo de Deus está falando para o seu coração. Porque você é a chave para transformar a sua família. Mas você pode dizer, mas Gleide, como assim? O que é que eu tenho a ver que o meu marido é assim e assado? Você é uma com ele. Quer mais do que isso? Você quer mais do que isso? O Senhor, Ele te colocou como mulher sábia na sua casa. Então você precisa ter coragem de se enfrentar. Você precisa ter coragem de olhar para dentro de você e reconhecer suas fragilidades, se rasgar diante do Senhor, para que você seja tratada, transformada, curada e você possa usar a autoridade que o Senhor te colocou nas suas mãos para você usar dentro da sua casa. Porque você santifica o seu lar. É você que transforma o seu marido. Jesus, aí fica orando, Jesus transforma fulano, Jesus liberta fulano. É você que vai fazer isso. Mas sabe através de quem? Com quem na frente? Com quem te guiando? Jesus. Quando se trata de milagre, milagre é milagre, transformação é diferente. Transformação é um passo a passo, é um processo. Então o Espírito Santo de Deus precisa de você, mulher. Para poder transformar a sua família, é você que vai transformar. Porque é você que vai entender essa posição que você precisa tomar. É você que precisa entender que você precisa decidir, escolher por isso, ainda que a sua carne não queira. Porque ou acha você que é fácil fazer uma escolha e dizer, não, eu vou lá, chegar lá naquelas mulheres e vou falar um monte de coisa lá. Só o Senhor é que sabe o que é que está acontecendo nos meus bastidores. Só Deus é que sabe das coisas que eu estou abrindo mão, que eu entendi por decisão, que eu vou abrir mão de coisas que eu amo. Para quê? Para que você entenda essa mensagem, para que a sua família ela seja liberta. E não estou falando somente da sua família de agora, do seu casamento, do seu filho de agora, não. Eu olho para o seu filho, eu olho para a sua família e eu digo, ali naquela casa tem gerações. E aí? Aí você vai permanecer nessa condição aí, de estar, não, mas é muito difícil, é muito isso. É uma questão de decisão, vá sem vontade mesmo. Dê o primeiro passo, esteja aqui se arrastando, caindo, assim, daquele jeito, mas esteja. Porque Deus, Ele precisa de uma ação sua, de uma posição sua, um posicionamento seu para transformar a sua vida. Olha, preste atenção, o tempo ele passa muito rápido. E quanto mais a gente fica enrolando, protelando, mais fica difícil. Por quê? Porque o nível de dificuldade vai aumentar na nossa mente. Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Mas aí você pode dizer, mas para fulano, para o meu casamento, para minha família é só Deus, só Ele mesmo. O que é que você está fazendo com isso? Você não tem Ele? Ele não habita em você? Deus é Espírito e importa que você coloque Deus nas suas ações. Receba esse negócio aí. De novo o Senhor está ali, cortando dos dois lados, está tudo certo. Nada fora dos scripts, porque a palavra de Deus ela é confrontante. Se eu abrir a palavra para ler e essa palavra apenas massagear meu ego, essa palavra aqui está sendo mal utilizada por mim. Não é o Espírito Santo que está ministrando, é o meu ego que está dizendo alguma coisa para poder passar a mão pela minha cabeça. Mas eu não estou aqui para passar a mão nem na minha cabeça, nem na cabeça de ninguém. Então, trate de se posicionar para sua família não ser destruída. Porque o Senhor pode perguntar para você, ei, louca, ei, displicente, ei, negligente, hoje eu posso pedir a sua alma. E o que é que você tem preparada para quem? O que é que você vai deixar de história contada na sua família? O que será dos seus filhos? Eles conseguirão dar um norte, se equilibrar e seguir em frente? Ou eles serão fracassados porque você não deixou o sucesso na sua história, na sua família? E aí? Então, o que você quer ver?
Talvez você viva debaixo disso aqui, você presencie isso na sua casa, você presencie pessoas que se entregam a essa situação de bebedeira, porque a pessoa está completamente cega. O que é que você tem que fazer? Você tem que começar a se posicionar e a mudar essa história, usando a autoridade e profetizando. Cuidado com a sua boca. Cuidado com aquilo que você fala do seu filho, do seu marido. Ah, porque é um beberrão, é um irresponsável, não sei o quê. Toda vez que você fala, você está profetizando mais sobre ele. E aí? Comece a profetizar transformação, comece a profetizar mudança, comece a se posicionar, fazer coisas que só o Espírito Santo de Deus pode te revelar quando você estiver na intimidade com ele. Então, decida por alguma coisa, porque a chave é você. Pronto. Não tem jeito. Eu entendi isso, gente. Eu entendi que eu sou a chave para transformar a minha família. Agora, uma coisa é certa. Isso tudo o que eu observei, o que eu percebi, que respingou em mim, e mesmo eu estando ali anos e anos na presença do Senhor, e eu forçando, fazendo coisas ali, querendo estar na direção de Deus, e eu vendo assim, coisas que fluíram, mas chegou um momento que travou. Travou por quê, Senhor? Cadê? Onde foi que eu errei? E aí você começa a ver, cadê? Por que eu não consigo avançar nisso, nesse sonho, nesse projeto? Por quê? Para tudo, minha filha, para tudo. Porque tem coisas que você só consegue resolver no campo espiritual, com batalha espiritual, com guerra espiritual. E você tem que declarar guerra contra o seu adversário. Porque o seu adversário, ele veio roubar, matar e destruir sua família. Ele veio roubar sua paz, ele veio roubar sua alegria, ele veio roubar os momentos de prazer com os seus filhos, com o seu marido. Ele veio para matar seus sonhos, seus projetos. Ele veio para destruir a sua casa. E o vício é uma forma que o inimigo tem usado para destruir muitas pessoas. E observa que se Satanás, ele destrói o homem, se ele destrói a mulher, a mãe, o pai, que é uma autoridade sobre os filhos dentro da família, ele está destruindo uma nação. Entenda que a sua família não é uma coisa qualquer. A sua família é uma nação. E você é a autoridade que o Senhor constituiu sobre essa nação. E como é que você vai conduzir essa nação? Vai ficar no vitimismo? O que é o vitimismo? Ai, é porque minha vida é assim. É porque nada dá certo pra mim. Ai, é porque não sei quem não me ajuda. É porque esses meninos, é porque esse marido. Vai ficar nesse nhenhenhen até quando? Não vai acordar, não? Enquanto você tá aí nesse nhenhenhen, a sua família tá lá, cada dia mais sendo presa. Está cativa nas mãos de Satanás. Porque você tem as ferramentas. Você é a chave. Você tem autoridade, mas você não sabe usar. Por quê? Não decidiu por isso. Quando eu não sei fazer uma coisa, o que é que eu faço? Eu vou procurar aprender. Mas não. Está em uma live, que sabe, tenho paciência não. Menina, vamos ali, vamos fazer um curso, uma coisa ali que vai te ajudar, te dar clareza. São estratégias que o Senhor dá para poder dar uns termos de discernimento da palavra. Eu não tenho paciência com esse negócio não. Não gosto disso, isso aqui, nada, isso aí não é para mim não. Procure identificar qual é o bloqueio que está impedindo. Talvez a sua vida, a história da sua família, a família que veio antes de você, veio debaixo de uma idolatria. E talvez esteja uma semente lançada aí, meu Deus, eu vou ter que pular para cá. Eu estou apenas no primeiro versículo, Jesus, me ajude. Mas eu vou ter que ir aqui em Salmo para mostrar para você que talvez você viveu debaixo de uma idolatria, sua família viveu debaixo de uma idolatria, viveu praticando atos idólatras, e por conta disso, ela está debaixo de uma maldição. Você está debaixo de uma maldição. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, o Salmo, é o Salmo 115, que vai falar sobre isso. Deixa eu ver qual é o versículo que eu quero falar exatamente, para poder... Aqui, que fala sobre a idolatria. Eu vou ler, gente, não tem jeito não, eu vou ler esse salmo, vou ler, seja o que Deus quiser. Olha o que diz aqui, somente a ti, Senhor Deus, a ti somente e não a nós seja dada a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês?
Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e ouro. Vamos entrar na idolatria diretamente aqui, ó. São feitos por seres humanos. Olha o que acontece. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Agora vem aqui, ó. Olha o que foi que aconteceu. Existiu uma maldição que foi lançada. E quem está debaixo, quem viveu debaixo da idolatria, recebeu isso aqui, ó. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e aqueles que confiam neles. Então isso significa dizer o quê? Que se você esteve debaixo dessa maldição da idolatria, porque quem não viveu, principalmente em um país onde nós temos como cultura coisa que foi perpetuado, né? De geração para geração. Quem que nunca viveu? Quem que hoje, mesmo estando na igreja, muitas vezes não tem comportamentos idólatras? Porque às vezes nós podemos dizer, mas nós não idolatramos nenhuma imagem nem nada. Será? Será que não tem nenhuma imagem na nossa mente que nós idolatramos? Será que não tem alguém que a gente idolatra? Que a gente coloca acima de Deus? Porque o que é idolatrar? É você pecar, é você transgredir, é você simplesmente trair, é você adulterar, você trair Deus com outras coisas, colocar outras pessoas no lugar de Deus, colocar coisas no lugar de Deus. Será que nós não estamos mesmo idolatrando? E será que o fato de nós estarmos hoje com boca, mas não fala? Eu e você temos boca e o inimigo está fechando, tapando bocas de mulheres, porque estão debaixo de consequências espirituais. Heranças espirituais vividas por causa de quê? Da idolatria. Qual foi a maldição? Que sejam iguais a eles. Que sejam iguais como? Que tem boca, mas que não fala. Que tem ouvido, mas que não ouve. Aí você diz assim, meu Deus, eu falo para esse homem não ouve. Claro, ele está enfeitiçado, está debaixo de uma maldição. E para isso tem que haver guerra, batalha espiritual. Você tem que conquistar isso no mundo espiritual. E o que é que você vai fazer? Você tem que orar para que o inimigo perca a força, para que esse homem tome um estado de consciência, para poder ele começar a entender e perceber, ó, porque é o inimigo que está com as mãos nos ouvidos dele. Ele não consegue ouvir por conta disso. Você também. Tem coisas que você não consegue ouvir, não conseguia ouvir porque não teve clareza da verdade. Então você vê, você tem olho, mas você não consegue ver, não tem discernimento espiritual. E isso acontece, meu Deus, é só a gente olhar para as famílias destruídas, porque estão debaixo disso aqui, ó. Pessoas que idolatram, que idolatraram, pessoas que viveram em ambientes completamente idólatras. E receberam como consequência isso, porque foi o que foi plantado. Se eu coloquei minha fé em algo que está ali simplesmente não tem poder para fazer nada. Então eu coloquei minha fé naquilo ali, acreditando que ia fazer e acontecer. Mas aqui a palavra está dizendo, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, ouvido não ouve, os pés estão ali, mas não anda. E ó, não sai som nenhum da sua garganta. E a mente fica ali, ó, a pessoa bloqueada, travada, porque o inimigo coloca mesmo a trava, um bloqueio na sua garganta para você não falar, para você não ter coragem de fazer aquilo que o Senhor mandou, ir por todo mundo, evangelizar e ganhar discípulo, fazer. Os seus pés ficam acorrentados. Mulheres com os pés acorrentados dentro da própria casa. É o que o Senhor está falando para nós aqui. Meu Deus. E aí você vai ficar bloqueada até quando? Porque é uma questão de decisão. A palavra de Deus diz assim, ó, conheça a verdade. E é a verdade que vai te libertar. Porque quando você conhece e você é tomada por uma indignação, não, eu não aceito isso não. Quando eu comecei a perceber, a descobrir coisas na minha família que eu disse assim, opa, não aceito isso aqui não. Quer dizer que eu tô anos e anos aqui lutando, batalhando nisso, e aí agora eu vejo simplesmente a coisa travada e eu agora sei, não vou fazer nada. Não. Deus te chamou como corajosa. Os covardes voltem. A palavra de direção é, seja forte, seja corajosa. Eu estou com você. Jesus falou isso para nós assim abertamente. Desde o princípio o Senhor já está conosco. Ainda antes dele se manifestar como um homem aqui na terra.
Ele já disse, estou com você. Então, se você está vivendo padrões, você está percebendo que na sua família tem padrões de bebedeira se repetindo, observa isso e procura cutucar para mexer na raiz. Porque quem é agricultor, quem é da terra, sabe muito bem o que é que um mal que pode acontecer para uma árvore, para plantações, se existirem simplesmente um negocinho ali. Observa. A doença na árvore, às vezes ela começa de uma forma sutil, às vezes é um pozinho branco, é um negócio assim que você nem imagina e de repente toma toda a plantação. Você já pensou o que é você ter uma roça e você investe seu tempo, suas sementes e você vai lá, faz tudo o que precisa. Quando chega na hora de colher, você não consegue colher porque simplesmente o bicho entrou e você não percebeu. E o bicho destruiu toda a sua plantação, destruiu toda a sua colheita. Então você tem que identificar, você tem que começar a ver, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos você vai conhecer a árvore. E pela estrutura da árvore você vai saber qual é essa raiz. Olha para ver a palmeira, por exemplo. A palmeira é uma árvore forte, que ela, um vento vem, parte para um lado para outro, mas ela não quebra, ela não cai, porque ela tem uma raiz. E o tempo de raiz, de crescimento para baixo, porque às vezes a gente pensa só no visível, né? A gente quer ver só o resultado. Mas só que para poder você ver a árvore, primeiro teve que acontecer algo debaixo da terra. A semente teve que morrer. A semente teve que ser colocada na terra, plantada, tratada, cuidada e observada o tempo todo. A observação dessa semente, depois dela morta, depois dela enterrada, ela começou a ser feita, essa observação, a partir de como é essa árvore. Então, olhe para a sua família, olhe para a sua vida, veja os seus frutos, veja a sua estrutura e identifique o que é que tem na raiz. É um trabalho que você tem que ter, é uma atividade que você tem que fazer. Todo crente deveria ter essa noção. Mas, infelizmente, nós queremos o quê? Um evangelho fácil. Nós queremos uma vida fácil. Nós queremos que simplesmente Jesus faça e ainda diz assim, ó, Deus proverá. Aí canta, Deus proverá, quando a gente dá e canta, e chora, Senhor, confio. Ai, Deus está dizendo assim, não acredito num negócio desse. Até quando esperarás? Se eu estou em você, querendo agir em você, e você está me travando. Você está falando que o seu Deus ele não tem poder? Você não está tomando posicionamento certo. E aí? Vai fazer o que com essa palavra? Eu só estou no primeiro versículo, vamos lá. Correr aqui porque o negócio é sério. Tudo isso porque eu disse a vocês que essa palavra, ela ia revelar bloqueios. A bebida alcoólica, os vícios de forma geral, são bloqueios que impedem a sua família de viver as bênçãos do Senhor. E quando há um bloqueio, você está no caminho. Há um bloqueio, você vai travar diante desse bloqueio. O que é que você vai fazer? Você vai tirar esse bloqueio. Às vezes esse bloqueio é uma pedra grandona, tão pesada que você não consegue carregar sozinha. Você vai fazer o quê? Corre para buscar reforço. Volta e pede ajuda. Não é desonroso, gente. Não é desonroso pedir ajuda, não. Pelo contrário, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Que você não está conseguindo levar esse casamento sozinha. Que você não está conseguindo levar essa família sozinha. Essa educação desse filho está pesado para você. Você está diante de bloqueios que você não consegue romper sozinha. E você vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Vai ficar parada diante do bloqueio, travada diante do mar. Você tendo na sua mão a vara, o cajado, para abrir esse mar, sendo você esse Moisés, esse libertador. Você já pensou se Moisés ficasse lá até hoje perguntando para Deus o que era que ia fazer? Porque qual foi a atitude de Moisés diante do mar? Perguntar, Deus, e agora? Esse povo vai acabar comigo. O povo o tempo todo lá murmurando, falando. E Deus diz assim, mas será possível? Você não entendeu ainda quem você é, Moisés? O que é que você tem na mão, meu querido? Coloque esse negócio, essa ferramenta em ação. Use essa autoridade. Vara é autoridade. Então você tem autoridade no mundo espiritual e essa autoridade é a sua boca, é a sua palavra, é a sua ação. Intencional, você precisa ser intencional. E quando Moisés tacou ali a vara no mar, o que foi que aconteceu? O mar se abriu. Desbloqueou o caminho daquele povo. De todo
todo um povo, imagine o que é isso. Gerações e gerações estavam bloqueadas ali diante do mar. E o libertador se posicionou, entendeu e colocou a vara e, o cajado, e tudo se abriu. E nós já conhecemos a história e tantos bloqueios que o povo enfrentou no deserto, no caminho. Tudo isso porque, observe, o maior bloqueio é você. Porque é a sua boca que você fica usando, ao invés de abrir a boca para poder liberar o caminho, você fica usando a sua boca para dizer, é complicado isso. Claro, você tá falando, então tá tudo ficando mais complicado ainda. É difícil. Você só abre a boca para poder falar isso. Usa essa boca aí, pelo amor de Deus, para trazer bênção. Para liberar a palavra que vai abrir o mar, não que vai fechar mais ainda. E esse mar, de repente, pode virar um mar de pedra. Porque você está usando sua boca de maneira errada. Você tendo autoridade para ser usada por Deus, para libertar a sua família, você pode ser a maior bloqueadora da sua família. Misericórdia, Gleide, não é que é assim? E tu tá pensando que essa palavra é só para mim, para você e para mim? Tu acha que não é para mim também? Deus. Então vamos lá, ouvir o que o Senhor tem para falar. E se você hoje ouvir a minha voz, assim diz o Senhor, não endureça o seu coração. Chega de bloqueio na sua vida. Não coloque bloqueio no seu coração, não. Porque o Espírito Santo, ele está aqui e ele vai te trazer confronto mesmo, para você entender quem você é e o que você precisa fazer para que você viva o sobrenatural na sua família. Meu Deus, vamos continuar a ler aqui. Jesus, vamos correr. Versículo 2 diz assim, a raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Agora, olha para isso, quem fica fora dela é que merece elogio. O sábio é o que merece elogio. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada a colher. Meu Deus, eu já falei sobre isso aqui. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Poderosa essa palavra. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. É diante das situações difíceis que a fidelidade e a bondade vai ser revelada. É no momento difícil que você vai observar quem você tem realmente do seu lado. Se você convive com ovelhas ou se você convive com bodes. É no momento difícil, no momento que você mais precisa. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estou lendo um livro de Mike Murdock. Acho que é Murdock, acho que é assim que fala. É A Lei do Reconhecimento. E hoje ele estava falando exatamente sobre isso. Sobre os nossos inimigos. A importância dos nossos inimigos nas nossas vidas. Porque se Davi não tivesse uma história com Golias, com aquele gigante, Davi hoje seria um homem qualquer. O nome dele nem seria lembrado. Olha a importância de Golias na vida dele. Então, o seu inimigo, ele está promovendo a sua vitória. Agora, lógico que é o seu posicionamento diante da experiência de agora que vai fazer a diferença. E uma frase que me tocou, ele disse assim, Judas, ele se revelou. E depois disso, 3 dias depois, a vitória veio sobre toda uma nação. Porque o Judas se revelou ali na traição, mas Jesus, mesmo sendo traído, entregue pelo próprio Judas, entregue ali por aquelas moedas de prata, morreu e ressuscitou. O milagre chegou, a vida chegou através da ressurreição de Cristo. E aí ele falou assim, o seu inimigo está se manifestando agora, você está começando a ver, as pessoas estão te perseguindo. Comece a se alegrar com isso, porque daqui a 3 dias a vida vai surgir. Olha que palavra poderosa. Eu disse, gente do céu, é Deus mesmo que vai confirmando as palavras. Então, na hora do tempo difícil que você vai reconhecer quem são realmente os bons e quem são realmente os fiéis e quem são aqueles amigos que você pensa que é seu amigo, mas que na hora difícil cai fora e deixa você na mão. Agora tem os remanescentes, tá? Tem aqueles que são amigos, mas na hora das adversidades, eles se revelam um irmão. Glória a Deus. Versículo 7 diz assim, como são felizes os homens de um pai, os filhos de um pai honesto e direito. Olha só, quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Ele é observador, ele tem autoridade e outra... Quem é rei? Eu e você somos rainha, pelo amor de Deus. Então você tem que estudar para poder você discernir as pessoas. Você já parou para pensar que o maior objeto de estudo que ele é assim,
Você não consegue tirar tudo que você consegue, que você quer tirar de lição, de aprendizado, de conhecimento, é o ser humano. Invista em conhecer as pessoas. Invista em aprender sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento humano. Invista em aprender isso. Você vai ver o quanto isso vai mudar. Vai mudar nos seus relacionamentos com seus filhos, vai mudar nos seus relacionamentos com os seus amigos, seus familiares, com seu esposo. Isso vai ser transformador. Você vai entender o que é do outro e o que é seu quando os problemas surgirem. Eu fui forçada, diante das minhas lutas diárias, lidando com famílias todos os dias, em ambiente escolar, em ambiente familiar mesmo, em ambiente de igreja e tudo mais. Eu fui forçada a isso, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu tenho muita facilidade pelo meu perfil comportamental, pela minha estrutura mental, pela minha personalidade, que tudo isso Deus me deu com um propósito específico, mas eu, sem saber disso, a minha facilidade maior era de absorver os problemas dos outros. Querer ajudar todo mundo e eu ficava sobrecarregada, a ponto de pifar diante de crises e crises, de depressão, ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque eu estava lidando com coisas que não era da minha capacidade de fazer. Quem é que vai conseguir resolver os problemas dos outros? E aí as pessoas jogavam um monte de problema em cima de mim e eu segurava pra mim e achava que eu era bam. Era um orgulho ali disfarçado em humildade que estava em mim. E só depois que eu detectei isso, que eu percebi isso, que eu vi, não, pera aí, eu vou me conhecer. Então você tem que investir em se conhecer. Quem você é. Quando você entrar em um processo de autoconhecimento, você vai assim ficar. Outra coisa, quando você investe em autoconhecimento, você investe em conhecer Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. O meu relacionamento com Deus mudou de uma forma assustadora depois que eu comecei a investir em me conhecer. Porque eu observei, eu detectei que eu era falsa diante de Deus. Que eu era uma coisa, parecia ser uma coisa que eu não era. E era isso que causava aquele vazio dentro de mim, porque o meu espírito não testificava como o Espírito Santo de Deus. Mais de 30 anos dentro de uma igreja. Percebe que não tem nada a ver com religião. É sobre decisão. É sobre você querer. É sobre você decidir ser colocada, rasgada de dentro para fora, por mais difícil que seja. Então você precisa conhecer as pessoas. Para quê? Para no momento da adversidade você dizer, opa, não. Ok, hoje eu tenho um comportamento diferente. Quando as pessoas vêm pra mim, às vezes a pessoa vem, eu paro, ouço. E aqui na minha mente eu tô dizendo, isso é pra mim, isso não é, isso aqui eu posso melhorar, isso é uma observação boa, isso aqui eu descarto. E ó, o jogo todo tá acontecendo ali bem rápido na minha mente. Quando a pessoa termina de falar, aí eu pego na mão e digo, obrigada, viu? Aprendi muito com você. Muito obrigada mesmo. A pessoa às vezes me escrachou. E isso eu acabo desarmando a pessoa. E eu tô ensinando esse segredo aqui pra vocês. Olha o que acontece. A pessoa se acha, ela se esvazia, ela sai dali. Mas na minha mente eu tô dizendo, ó, eu aprendi muito a como ser e a como não ser. E você tendo o discernimento disso, você vai ver. Você vai deixar de carregar um monte de problema que não tem nada a ver com você. Tem mulheres que carregam o problema da família toda. Isso significa dependência emocional. Cuidado! Cuidado, não carregue aquilo que não é seu. Você está desviando do propósito. Simplesmente porque você está querendo pegar uma carga que não é sua. E Deus está te chamando por um caminho dizendo, filha, não é esse o projeto. O projeto original para você não é esse. Eu quero usar você assim. Mas você está presa na sua dor. Então, vive essa cura, permita-se viver esse conhecimento, esse processo de cura, porque nesse processo de cura o Senhor vai usar você para libertar pessoas. Não é para você ficar o tempo todo aí, não. Você tem uma família hoje travada e você diz assim, meu Deus está querendo destravar sua família para poder Ele usar você para destravar outras famílias. Pronto, falei. E aí, você vai fazer o que com isso? Pergunta é só essa. Bom dia, Luciene. Eita, o povo entrou e eu me empolguei aqui falando. Glória a Deus. Palavra poderosa, receba aí no seu coração e faça a diferença com essa palavra. Olha só, versículo 9 diz assim, ó. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Será? Será que alguém pode dizer isso? Ó, o Senhor Deus detesta
quem usa medidas e pesos desonestos. Inclusive, às vezes nós somos desonestos com nós mesmos, né? Nós fingimos ser pessoas corretas, mas você está sendo honesto com você mesmo? Deixa eu te perguntar. Quando você carrega os problemas dos outros, quando você quer resolver os problemas dos outros, você está sendo honesto com você mesmo? Sabe o que eu descobri? Que eu estava sendo desonesta comigo. E eu estava me automutilando, sem precisar cortar meus braços. Tem pessoas que passam um processo tão difícil, né, que acabam se machucando, chegam a atacar a si mesmo. Isso é falta da lei do Senhor na vida. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a Ele mesmo. Porque quem se ama não se mutila. Então tem alguma coisa que está errada na raiz, na base. O amor está corrompido. O amor é a base, o amor é a raiz. Está corrompido, está manchado, está bichado. Tem que resolver. Para resolver tem que descavar a terra. Tem que ter todo um processo e outra, com muito cuidado. Porque quando a gente vai tratar dois princípios aqui, ó. Quando nós vamos tratar da raiz de uma árvore, a gente não quer matar a árvore. A gente não quer destruir a árvore. Aí a gente tem que resolver o problema lá na raiz. E faz como? Tem que descavar com muito cuidado. A pessoa tem que ser especialista. Tem que ter tido experiência já naquilo. Uma pessoa que não tem experiência vai fazer... Vai dar mal, vai dar ruim. Vai fazer tudo errado. E vai matar a árvore. Mas não é para matar a árvore. É para resolver o problema da raiz, para que essa raiz receba o nutriente certo, para poder passar para o caule, para as folhas, para o fruto e para aquele que vai desfrutar, aquele que vai viver a abundância dos frutos sobre a vida. A mesma coisa, você tem uma casa, você percebe que a casa está com problema na estrutura, começa a ter rachadura na parede. E aí você começa a projetar, eu quero colocar uma laje aqui, mas essa estrutura ela tá pronta para receber essa laje, essa outra casa em cima. O que é que você tem que fazer? Mexer da fundação, ok. Mas a ideia não é derrubar a casa, é mexer apenas na fundação. Para isso, você vai chamar qualquer pedreiro, você vai chamar qualquer pessoa que você vê o resultado dele tudo desbaratinado, você vai chamar o quê? Às vezes você vai até investir um pouco mais de dinheiro, mas você vai chamar um engenheiro, uma pessoa experiente. Você vai ver aquela pessoa que já deu resultado. É a mesma coisa na sua vida. Sua vida está apresentando frutos bichados. Tem problema na raiz, minha querida. Mas está tudo bem. A resposta, o remédio chega. O agricultor chega com resposta, com milagre, com cura. Mas se esse problema não for detectado, como é que isso vai ser resolvido? E aí você não quer escavar a terra? Você não quer permitir que o Espírito Santo venha escavar essa terra? E aí? Sozinha você não vai conseguir não. Não vai não. Você vai fugir de você mesmo porque você está sendo desonesta com você mesmo tem anos. Está sendo desonesta com seus filhos. Está sendo desonesta com seu marido. Está sendo desonesta com o seu Deus. Meu Deus, eita, que provérbio está pegando a gente. Mas para a gente desbloquear, a gente tem que receber porrada mesmo. Para poder ter choque de realidade. Essa porrada é uma porrada boa. É uma porrada para a vida. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Olha só o que aqui diz o versículo 11. Ó. A criança mostra o que é pelo que faz. Ó, pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta ou se ela é boa, né? Se ela é honesta e boa. Por quê, gente? Já começa a brotar a raiz. A raiz, ela já começa a brotar os frutos desde pequeno. Observa, tem ditados para isso que não são ditados bíblicos. Mas você olha assim, ó, começou logo a manifestar, ó, já tá mostrando quem é. Já tá mostrando, aí começa a dizer, é igual ao pai. É igual a mãe. Percebe que a gente consegue detectar padrão repetitivo, inclusive nas crianças? Tá, legal. Você já observou isso? Eu detecto um bocado. Na minha filha, nas minhas filhas. Detecto um monte, detecto em mim. Detecto nas pessoas. E a gente vive assim, ó. Mas tipo, eu vou ficar com o que é meu e eu vou dar conta daquilo que o Senhor me colocou como responsabilidade. A minha família. Pronto.
Eu vou começar aqui em Jerusalém para que eu seja revestida do alto e eu possa ir até os confins da terra. O princípio, a direção é simplesmente essa. Aí você detecta, o que é que você começa a dizer? Ah, você é igual a seu pai. Só que aquela criança, ela reconhece, tem algo errado em meu pai, eu não quero ser igual a ele. Aí você começa a profetizar sobre a vida dele que ele vai ser igual a ele, igual ao seu pai, igual ao pai dele. E aí ele começa a rejeitar o pai. Mas uma coisa é certa, houve um plantio ali, existe uma raiz, a herança já está ali, e na hora certa ela vai se manifestar, ela vai ser entregue. E aí você vai ver a criança repetindo. Hoje a gente vê adultos repetindo comportamentos do pai, da mãe, seja lá de quem for, alguém que está ali dentro de um padrão familiar. Tudo isso porque foi detectado. Não vem dizer que você não vê, você vê. Tem coisas que ficam escondidas, ok. Mas quando você vê o resultado, você vai escavacar, aí você começa a descobrir. Mas você consegue ver sim. A questão é, você tem discernimento sobre o que você vê? E aí, o que você tem que fazer? Não, você vai deixar. Você vai permitir que o seu filho, porque a criança ela está sob sua responsabilidade. Deus ele vai chegar lá diante de você e perguntar, vem cá, o que foi que você fez? O que você tem preparado aí? É para quem? O que você fez? Até determinado tempo é você que tem a responsabilidade de ensinar o menino o caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele venha se responsabilizar pelas decisões dele. Ele vai fazer outras coisas lá, mas ele não vai se desviar dessa verdade, ele vai ter o temor. E na hora certa, se ele permitir e ele ouvir a voz do Senhor, ele vai. Então, mas aí não tem mais responsabilidade sobre você, mas agora você tem. E aí você vai deixar seu filho solto, é? Ai, ai. Vamos lá, versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porém, quando eles estão debaixo de uma maldição, quando está debaixo de princípios errados de idolatria, o olho que o Senhor nos deu para ver, a gente não consegue ver o que precisa. Até porque a gente está, a palavra de Deus diz que os nossos olhos, eles são como candeias para iluminar, né? Então, são janelas abertas que acessam a nossa alma. Aí você pega os olhos que o Senhor te deu e ao invés de estar colocando os seus olhos na luz, você coloca nas trevas. E aí você traz para dentro de você demônios. Leite, que é isso? É. Ou é luz ou é treva, gente. Não tem meio termo, não. Ou é bem ou é mal. Ou é Deus ou é o capeta. Não tem muito arrudeio, não. É isso, a verdade é essa. Então, quem é que você está atraindo para sua casa? Com o que você vê? Com o que você cheira, com o que você come, com o que você fala, com o que você ouve, com o que você pega. Você está atraindo quem? Você está trazendo quem? Qual reino? De Deus ou de Satanás? Falei. Versículo 13. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Então, ó, trabalhe e terá comida com fartura. Ou seja, vai ficar aí nesse tempo todo, nessa procrastinação. Eu tenho que fazer, meu Deus, eu tenho vontade. Olha, meu sonho. Tá, sonho é para ficar aí parado? Sonho é para poder te dar uma direção para ação. Ok, o que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Vou escrever meu sonho. Vou registrar na minha mente e vou visualizar. Manter o foco lá, ó. O que é que eu quero? Então, eu começo a me comportar hoje, a agir hoje, em direção a isso. O primeiro passo é você conhecer sobre aquilo que você sonha. Faça disso um negócio que você dorme e acorda com ele. Você tem um sonho de abrir uma empresa. Ok, Deus te deu esse sonho. Entenda isso, foi Deus que te deu esse sonho. Porque Deus, ele te dá sonhos mesmo para você cumprir o propósito dele na sua vida. Porque empresas, elas são ferramentas, elas são instrumentos de cura e transformação de pessoas. Empresas são resolvedoras de problema. Você trabalha em uma empresa porque você está ali, foi contratada para resolver o problema de alguém. Pode ser o que for. Tem um problema que aquela pessoa tem e você está ali para resolver aquele problema. Aí Deus, ele está te dando uma unção de resolvedora de problema, uma unção de libertadora. E aí você fica, se eu pudesse, não, mas eu tenho medo. O que é que vão falar de mim? É porque não sei o que, não sei o que. Sim, morreu o projeto de Deus porque alguém
falou de você. Você pensou que alguém falou de você, você não vai e não faz. Sabe o que é isso? Preguiça. Não, Gleide, eu sou preguiçosa. Não, eu acordo cedo, eu já fiz tanta coisa hoje. Às vezes esse muito fazer está revelando uma preguiça em oculto. Uma forma só de, não, eu vou mostrar que eu não sou. Tem algo inconsciente que está te conduzindo aí. Espírito de Marta, que está só impulsionada no fazer para atrair atenção. O servir, ele é importante, mas o primeiro passo que você tem que fazer é se lançar como Maria, aos pés do Senhor. E você juntar um pouquinho de cada, a unção de Maria, a unção de Marta, e ir lá, ó, equilibrando tudo e fazendo para o reino do Senhor prosperar na terra. Você é esse agente. Agora, se você ficar aí na sua preguiça, vai gastar tempo dormindo. Não é dormindo assim, não é esse dormir não, gente. Não é só esse dormir não. É o dormir. Até quando você vai ficar dormindo? Acorda, desperta. Preste atenção, você tá aí na procrastinação, tá aí perdendo tempo, dormindo porque tá perdendo tempo com rede social, com coisas que não convém, dormindo porque ao invés de avançar para um alvo, você tá fugindo disso, indo por outra direção, deixando de cumprir o propósito do Senhor. Eu tava dormindo, gente, tinha anos eu dormindo, mas graças a Deus que eu acordei. Desperta tu que dormes, e Cristo ele vai fazer você resplandecer entre as trevas. Eita glória! Olha o que diz o versículo 14, ó. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Olha, há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com o conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Oh, glória! Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. O que significa dar sua própria roupa, gente? Significa dizer, eu me desnudo. Eu entrego a você a minha vulnerabilidade. Eu dou a você acesso à minha intimidade. Ser fiador de alguém é isso. É você ficar na mão dessa pessoa. E a orientação é que você não seja fiador. Mas... E quando se trata de ser fiador, eita, Jesus, vem Gleide, quando se trata de ser fiador para os da própria casa, porque você mistura emocional com família e quer ajudar todo mundo, eita, meu Deus, é cada ferroada que a gente toma por esse comportamento de tolice, de não seguir a orientação aqui simples, necessária. Eita Deus, a corrida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois, vixe Jesus, ó, depois será como areia na boca. Já pensou? Já teve areia na sua boca? Misericórdia. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer plano. Inclusive tem uma estratégia de guerra, já com todas as armaduras que você precisa para batalhar, para desbloquear sua família lá em Efésios 6. Deus deixou tudo assim, ó, destrinchado para você. Usa, meu bem. Vamos? Tô envolvida nisso aí, tô me posicionando nisso aí. O mexeriqueiro espalha segredos, por isso você fique longe de quem fala demais, viu? O segredo aqui tá aqui, ó, sabedoria poderosa falando para você. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Meu Deus! Você já pensou o que é você estar na escuridão e a única lâmpada que tiver, ela se apaga? E aí agora? Tá ferrado, né? Ó, amaldiçoar pai e mãe é dizer assim, me suicidei, morri, me matei, porque foi a consequência daquilo que eu escolhi, porque tem uma lei com uma promessa aqui, ó. Honra teu pai e sua mãe para que você viva. E talvez você mesmo está com sua lâmpada apagando na escuridão. Talvez essa sua lâmpada não seja a sua lâmpada da sua vida, né? Você está viva, você está respirando. Glória a Deus. Talvez essa lâmpada tenha se apagado em áreas da sua vida que estão mortas, estão na escuridão, porque você nem sabia, mas você desonrou seu pai e sua mãe. Quando você tentou fazer coisas que era ele que deveria fazer. Quando você levou palavras para ele, você liberou palavras amaldiçoando os seus pais. E você, de conhecimento disso,
Ah, isso foi coisa de criança, gente. Resolva isso, porque essa coisa de criança está na mão do inimigo. Essa palavra que você liberou num tempo de revolta, em uma dor, em uma situação que você passou e você disse palavras difíceis para sua mãe, mesmo você julgando o ato dela e dizendo ela merece. Não. Quem merece estar nessa vida é você. Essa vida em que tem morte financeira e que tem morte espiritual, é você que merece. Por quê? Porque é o pagamento por aquilo que você fez com suas palavras, desonrando o princípio do Senhor. Meu Deus. Resolve isso. Desliga isso, pelo amor de Deus. Corre. Corre e pede a bênção à sua mãe, ao seu pai e resolve. Tem gente que fica de mal de pai e de mãe, misericórdia. Uma pessoa dessa não serve nem para viver. Porque, pelo amor de Deus, está dizendo, ó, eu quero morrer. Não serve para viver. Porque se desonrou, pronto, assinou o contrato de morte ali. Nem para isso ela serve, nem para viver ela serve. Jesus. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Nada que é fácil presta. Meu Deus. Não seja vingativa. Confia em Deus o Senhor e Ele fará justiça a você. Preste atenção. Não significa também dizer que você vai ficar confiando no Senhor. Confiar no Senhor é você fazer a coisa certa. É você tomar a decisão certa. Não significa dizer assim, Deus vai fazer justiça. Então, isso aí é comportamento de preguiçoso. Preste atenção. Confiar não é ser preguiçoso, não. Ai. Vamos lá. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Já li. Calma aí, Gleide. Versículo 23 agora. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. De novo. Esse mesmo versículo, no mesmo capítulo, Jesus, ó. O versículo 10 diz assim, o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. O versículo 23, o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Gente, será que foi um erro de digitação? Será que foi um erro de Salomão que ele repetiu? Será? Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Aí tem gente que fica querendo entender as coisas. Não, eu estou numa vibe que eu decidi. Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas que bom. Se eu não estou entendendo, é porque eu estou na direção de Deus. E tudo que eu estou fazendo, lógico, eu estou alinhada com os princípios. Porque se eu estiver saindo dos princípios, não tem direção de Deus certo, não tem bênção sobre mim. Então, presta atenção, coloca a sua vida diante do altar, alinhada com os princípios da palavra. E você vai ver que você não vai estar entendendo nada humanamente falando, mas os seus olhos já começam a ver um futuro. Ó, e eu estou dizendo assim para certas pessoas ao meu redor, dizendo assim, olha, o futuro que eu estou vendo para mim, o futuro que eu estou vendo, com tudo que o Senhor está colocando de visão de futuro na minha vida, eu consigo te ver lá. Mas para isso você precisa vir comigo. Porque talvez, se você ficar aí, você pode ficar para trás. Oh, coisa triste. É você não se posicionar. Isso é muito difícil de entender, de lidar. Como que uma mulher tem o ouro na mão. Ai, mas é a mesma coisa de pegar a pérola e colocar no focinho do porco. Meu Deus. Vigia. Vamos vigiar, vamos? Vamos lá. Ó, o versículo 25 diz assim, ó. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus. É decreto, é aliança, palavras, voto. Cuidado. Se você não vai cumprir, então nem prometa. Pois você poderá se arrepender depois. Não preciso nem mais falar nada. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade, porque ele tem visão, ele conhece sobre pessoas, tá? O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Não adianta. Você até tenta se esconder, mas os seus atos revelam sobre quem você é. Preste atenção. A visão que você tem, o julgamento que você faz das pessoas, você está falando sobre você mesmo e você não sabe às vezes. Se Jesus saber disso é libertador, porque você vai procurar se conhecer e dizer, gente, eu assim, meu Deus, não é possível, eu orgulhosa? Não, era eu, dizer assim, não, eu sou humilde, é nada, vigia.
Olha o versículo 28 que diz: um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Então, você precisa conhecer sobre pessoas para ser compassiva. Você precisa conhecer Deus para viver de forma justa e honrosa e honesta, porque você sabe que Deus, ele detesta essas balanças que são assim. Não, é assim, ó. Lei do equilíbrio. Tá falando, a Bíblia fala de leis. Lei do equilíbrio. Assim você vai chamar de lei do equilíbrio, mas é isso aí, é Bíblia mesmo. Olha o que diz aqui o versículo 29. A beleza dos jovens está na sua força. E o enfeite dos velhos são os cabelos brancos. Salomão, mais do que nunca, ele soube falar sobre isso lá em Eclesiastes. Oh Deus, quando ele viu que o enfeite dele estava sendo os cabelos brancos, a boca banguela, as experiências que ele viveu. Glória a Deus. Os castigos, agora o último versículo. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Gente, o que é castigo? Castigo é a justiça de Deus, com base naquilo que você plantou. Porque a lei da semeadura, ela é real para mim, para você, para o ateu, para seja lá de que religião for. A lei da semeadura, ela é real. Ela existe e é com essa lei que o universo, ele foi formado, foi debaixo dessa lei. E ele subsiste por conta disso. Aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Todos os dias estão acontecendo plantios. Você é uma agricultora sem nem saber, né? Sem nunca ter estudado. Tá vendo? Eu tô aqui plantando no seu coração uma semente. Várias, na verdade. Agora, o que você vai fazer com essa semente? Você é a terra. Como é que tá essa terra? Essa terra tá boa? Tá pronta para absorver essa semente? Deixa essa semente morrer no seu coração. Você vai ver que quando a semente ela é plantada, ela morre. Primeiro ela tem que morrer para poder dar fruto. Meu Deus, que mistério é esse? Deixa a semente da palavra morrer no seu coração, no sentido de, ó, pegou a terra se uniu com ela e algo extraordinário, sobrenatural. Gente, porque é algo sobrenatural que acontece quando uma semente encontra a terra e aquela terra consegue se unir àquela semente e de repente você vê um broto saindo de um carocinho e esse broto vai dar uma árvore gigantona. Você já pensou nisso? E essa árvore vai alimentar multidões. Você tem noção do que é isso? É você. É eu. E aí, o que você vai fazer? Como é que foi ouvir essa palavra aqui? Gleide começou meio elétrica, mas terminou assim, até mesmo para acomodar o seu coração, para você entender que o Espírito Santo, ele não tem a intenção de machucar você. Ele não tem a intenção de mexer em coisas que são dolorosas, porque eu tô aqui falando, mas eu sei que quem tá aí do outro lado tem suas histórias, tem suas dores, tem suas dificuldades. A minha missão aqui é trazer um despertamento. E muitas vezes esse despertamento vem com confrontos muito pesados. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu canso, no modo de dizer, eu canso de chegar aqui e falar tanto em ministrações, na igreja, em lugares, como orientando mulheres, ou então vindo aqui mesmo numa live, em uma coisa que eu compartilho, e eu canso de depois eu voltar e dizer, chorar, gente, dizer, Deus, como é que eu falei aquilo? Se é eu que estou precisando, porque a semente tem que ser multiplicada, gente. A palavra tem que ser multiplicada. Então, não sou eu a dona da palavra. Eu falo de coisas para você aqui que eu estou precisando e muito. No momento que eu falo para você, eu me comprometo comigo mesmo. A minha mente entende, meu cérebro diz assim, olha, essa é uma verdade. Detecta que tem uma verdade aqui, então vamos colocar em prática. Então é isso que eu estou fazendo. E isso é fé. É fé, porque se eu for ficar esperando, eu ficar pronta, e dizer assim, não, quando eu tiver 100% eu vou lá, vou abrir uma live e vou falar da palavra. Nunca eu vou fazer isso. E multidões vão morrer sem ouvir a minha voz. E eu vou continuar debaixo daquela maldição, ó, tem boca, mas não fala. Por quê? Porque eu estou idolatrando inclusive a mim mesmo, me colocando no lugar de Deus. Porque quem faz é Deus, não é eu não. Eu só estou aqui como porta-voz do Senhor, como atalaia. E eu quero que você se desperte nisso aí. Eu quero que você também se posicione e comece isso dentro da sua casa. Porque eu estou fazendo aqui, mas ó, na minha casa eu já estava fazendo, ó.
Mas assim, eu digo, não, isso aqui precisa expandir. A minha casa tá 100% pronta? Não, não tá. E graças a Deus, porque se tivesse, eu não estaria aqui não. Porque todos nós somos seres humanos. Mas nós estamos aqui caminhando. A palavra de Deus diz que nós devemos caminhar de glória em glória, ou seja, de passo em passo. Descendo nos mergulhos e subindo no degrau, porque na visão de Deus é isso, é descer para depois subir. Você desce nos mergulhos de Ezequiel, lembra de Ezequiel? A profundidade vai descendo, ó. No que você vai descendo, o nível da água vai subindo. E de repente você tá com a água pelo pescoço, pelo nariz e já foi. Quando essa água toma a sua cabeça, significa dizer que você já está na direção, ó, do Espírito. E é isso que o Espírito quer, ele quer te conduzir, ele quer te levar. E você precisa se posicionar na sua família, porque você é a chave para desbloquear a sua vida, a sua família, a sua descendência. Você já pensou? Começa a pensar aí, meu Deus, como é que serão meus netos? Você já parou para pensar nisso, gente? Eu penso, como serão meus netos, meus bisnetos? Aí às vezes a filha diz, oxe, eu nem quero ter filho. Oxe, como tu quer? Mas eu tô já criando aqui, o que é que eu quero? Como é que eu quero que os meus netos falem de mim? Como é que eu quero que os meus bisnetos pensem de mim? Isso tem que ser construído, é hoje. E aí a gente vai passar pela vida desapercebido? Preste atenção. Amém, irmã Valéria? Disse aqui que eu estou sendo instrumento de Deus. Amém, amém, minha irmã. Amém, amém. Coloca em prática, porque eu vou ficar mais feliz ainda. E Deus ele vai fazer coisas extraordinárias. E eu quero relembrar para vocês. 7, 8 e 9 de novembro. Jornada de desbloqueio familiar. Convido vocês para entrarem no grupo, no WhatsApp, onde eu vou estar compartilhando os links. Sabe por quê, gente? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem é escolhido é quem escolhe, é quem entende, diz assim, eita, é verdade, eu preciso desbloquear minha família, então vou lá. Então entra lá no link na minha bio, você vai ver logo lá, você chegando na bio, clicando lá no linkzinho, você sabe o que é a bio, né? Aquele negocinho que tem debaixo ali, depois das apresentações, que eu falo ali de educadora, terapeuta, não sei o que. Mais embaixo tem ali, ó, Linktree, não sei o que, alguma coisa assim. Você vai clicar lá nesse link. E quando você clicar nesse link, vai aparecer todas as coisas onde eu estou envolvido, do que eu estou construindo agora lá no meu Instagram. Então, o primeiro item você vai ver lá, Jornada de Desbloqueio Familiar. Clique e entre no grupo. Eu não vou incomodar a sua vida não, gente. O que eu estiver de falar é para o seu crescimento. Fique tranquila que não é para ficar batendo papo nem perdendo tempo. Tem gente que não gosta de grupo, mas é intencional para que você entenda quem você é e você entre e participe. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu vou fazer uma oração rapidinho por sua casa, porque o horário realmente já foi embora. Mas eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Pai, como tem sido precioso esse tempo, onde nós estamos sendo ministrados pela Tua palavra. O Teu Espírito tem falado de uma forma assustadora. E eu sei, Senhor, que essa palavra ela não voltará vazia. Porque as sementes foram lançadas nas terras. Eu sei que essa semente, Pai, não vai ser bem aceita em muitas terras. Muitas terras não vão nem querer ter acesso a essa semente por não reconhecer, por achar que não precisa, tantas e tantas coisas. Mas está tudo bem, Senhor, porque essa palavra é uma semente que tem uma direção certa, para um coração certo. Porque, Senhor, Tu és exatamente do tamanho da minha necessidade, da nossa necessidade. E essa semente, ela é assim, Pai, ela é do tamanho da minha necessidade. Tu és essa semente que está sendo lançada aqui. E eu desejo, Senhor, que essas mulheres recebam essa semente, que cuidem dessa semente, que arem a terra para que essa semente venha prosperar e que essa semente venha produzir mais e mais frutos, porque nós somos como árvores e nós precisamos dar frutos do Espírito. E esses frutos são manifestos naqueles, Senhor, que tem suas raízes em Ti. Pai, em nome de Jesus, nos dê clareza para aquilo que nós precisamos descobrir das nossas raízes de iniquidade que estão atrapalhando hoje o crescimento da nossa vida espiritual, estão atrapalhando o crescimento da nossa família, estão bloqueando, Pai, a nossa parentela, bloqueando as nossas finanças, bloqueando o nosso relacionamento conjugal, meu Deus, bloqueando nossa vida sentimental, a nossa vida emocional, tantas áreas, Senhor, da nossa vida bloqueadas, porque tem problemas na raiz, Senhor, tem
pecado, tem iniquidade, tem coisas escondidas e nós não conseguimos detectar, mas com a revelação da tua palavra, o Senhor é poderoso para nos dar, Senhor, toda a instrução necessária, para que nós sejamos essas chaves, para que nós sejamos esse remédio, para que nós sejamos, Senhor, essa pessoa que vai entender, se posicionar com sabedoria e transformar, Pai, pela ação do Teu Espírito, a nossa casa. Eu profetizo esse tempo, Senhor. Eu profetizo essa mulher, Pai, que está aí, ouvindo, assistindo, acompanhando agora ao vivo, aquelas que estão vendo a gravação, aquelas que um dia vão ver, Senhor, não importa. Eu profetizo que é essa mulher que vai fazer uma grande revolução. Talvez uma revolução que vai ficar no anonimato, mas que aqueles que participarem dessa revolução, Senhor, vão ter uma descendência próspera para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E se você crê, concorda comigo, diga amém, diga amém. Libere essa semente, a sua palavra é uma semente. Libere, pelo amor de Deus, comece a vigiar as suas palavras, os seus lábios. Você pode estar bloqueando a sua família por causa da falta de sabedoria. Fechar a boca é sabedoria. Falar na hora certa é sabedoria. Falar em amor é sabedoria. Falar com ódio, com desprezo, com desdém é tolice. Quem é você na fila do pão? Sábia. Em nome de Jesus, eu estou falando aqui com mulheres sábias e posicionadas. Amém? Recebam meu amor, meu carinho, a paz do Senhor Jesus. Amém, Valéria. Amém, Luciene. Deus continue abençoando vocês. Um grande beijo e até breve.